Nós vamos fazer a leitura nessa noite em 1 Timóteo, no capítulo 5, lendo os versos 17 a 20. Embora, na verdade, nosso estudo será apenas os versos 17 e 18, mas eu quero ler um pouco do contexto, à medida que lemos essa parte da Palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, portanto, no verso 17, e diz assim a Escritura Sagrada: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Aqui o apóstolo Paulo prossegue em sua explicação a Timóteo de como a igreja deve ser administrada. E aqui no capítulo 5 de Timóteo nós percebemos que, na verdade, o apóstolo Paulo começou a dar orientações sobre como a igreja deve administrar as suas finanças, as questões de dinheiro. Então essas questões que estão realmente no contexto do capítulo 5, e agora, continuando no verso 17, isso continua sendo o tema. Vocês se lembram que o apóstolo Paulo fala sobre as viúvas a partir do verso 3. No verso 3 ele diz: honra as viúvas verdadeiramente viúvas, ou seja, verdadeiramente desamparadas. Existe esse dever para a igreja amparar e sustentar pessoas nessa situação de necessidade. Então, ele está falando sobre como a igreja deve utilizar os seus recursos, o dinheiro que é ofertado para a igreja. Agora, observe que é nesse contexto onde ele fala sobre quais são os critérios para que uma pessoa nessa condição possa ser colocada no sustento do ministério da igreja. As viúvas que realmente precisam e que tenham tido testemunho de toda a boa obra e tenham sido fiéis, atuado na igreja dessa maneira, em todo esse sentido. E agora ele ainda acrescenta no final o verso 16, onde ele diz: se alguém tiver condições de ajudar, porque é da família, então essas pessoas têm o dever de fazer isso, devem receber instrução, que é dever cristão agir assim. E aí ele ainda encerra dizendo para que não fique sobrecarregada a igreja. Então, o contexto, o apóstolo Paulo está dizendo sobre como a igreja deve administrar suas finanças, o que deve ser feito para ajudar pessoas necessitadas. A igreja deve ajudar gente necessitada? Sim, deve, desde que atenda a certos critérios, desde que atenda o critério de ser uma pessoa que é da igreja, uma pessoa fiel, como a Bíblia claramente destaca aqui, e uma pessoa que realmente está em necessidade e não tem onde recorrer, senão voltar a olhar para Deus. Se tem família que cuide, se tem outro amparo, como no nosso caso, nos nossos dias, muitas pessoas que têm, no caso, têm a oportunidade de viver de uma pensão ou de uma aposentadoria ou coisas desse tipo. Se existe esse tipo de rede de amparo para essas pessoas, então isso não deve ser motivo para a igreja se envolver, porque a igreja não tem condições de fazer tudo isso aí. Agora, em contraste a isso, imediatamente o apóstolo Paulo passa no verso 17 a falar aquilo que deve ser a prioridade da igreja. Ou seja, ele diz: essa questão de ajuda para pessoas necessitadas tem o seu lugar, atendendo certos critérios, sim, não deve ampliar mais do que a Bíblia permite, para que a igreja não fique sobrecarregada com isso. Mas, aí ele diz, no verso 17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. E aqui estamos claramente falando sobre as finanças. O verso 18 continua e diz, porque a Escritura diz: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então estamos falando aqui de questões de salário. Então essa é uma questão muito interessante, porque a essa altura o que a Bíblia está nos mostrando
é que existe um dever da congregação, existe um dever da igreja local sustentar o ministério pastoral. É isso realmente o sentido do texto. O sustento pastoral é bíblico e deve ser a prioridade daquilo que a igreja faz com as entradas. E é exatamente nesse ponto que Paulo chega e fala a essa altura. Agora, nós vamos observar algumas questões nessa passagem, mas essencialmente o que a Bíblia mostra, irmãos, é que existe um dever para o povo de Deus colaborar com a obra de Deus. Então, a obra de Deus, no Velho Testamento, por exemplo, que teve o trabalho dos levitas, era um trabalho onde os levitas não recebiam nem herança de terra, porque eles não deveriam gastar o seu tempo olhando a terra, trabalhando a terra, mas eles deveriam ser sustentados, no Velho Testamento, pelos dízimos das outras 11 tribos. Então você tem 11 tribos dando 10% da sua renda para o sustento desse grupo, para que esse grupo possa trabalhar dessa forma na obra de Deus. Existe uma realidade que no Velho Testamento, frequentemente, o povo de Israel negligenciou isso e foi censurado por isso, fortemente censurado, de não negligenciar o levita e de não deixar de fazer esse trabalho. Agora, quando chegamos no Novo Testamento, o que nós vemos é que nós temos na Nova Aliança um regime de alguma forma diferente. Certamente nós não temos uma liderança definida de qual tribo as pessoas são, mas existe sim uma liderança levantada na igreja. E aqui o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre isso, no verso 17. Então ele diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Algumas traduções vão dizer dobrada honra, ou honra em dobro. Os presbíteros que presidem bem, veja, presbíteros, os pastores que atuam dessa maneira, atuando bem dessa maneira. Então isso é exatamente o ensino da palavra de Deus aqui. Vamos falar um pouco sobre essa palavra honorários, ou a palavra honra, conforme a tradução da Bíblia que você pode estar usando. A palavra honra aqui, na verdade, é a mesma que você vai encontrar no verso 3, onde diz honra as viúvas, e nós explicamos que ali a ideia é honrar por meio de sustento. Então havia a lista das viúvas que não tinham renda, não tinham pensão, não tinham aposentadoria, nada disso estava disponível para pessoas daquela geração. Então essas pessoas eram adotadas, por assim dizer, pela igreja. Então havia a distribuição diária ou semanal, conforme o ritmo em que cada localidade fazia isso, e eles ajudavam essas pessoas e mantinham essas pessoas. Essas pessoas eram sustentadas. Então Paulo diz: vocês agem dessa maneira com essas viúvas, as que estão de fato desamparadas, precisam de ajuda, e atendam aos outros critérios que nós estudamos na semana passada. Agora, aqui, o que Paulo diz é que deve ser considerado merecedor de dobrados honorários, ou honra em dobro, os presbíteros da igreja que atuam bem. Então esses devem ser sustentados. Então você viu o contraste que Paulo está fazendo? Ele está dizendo o que a igreja deve fazer em relação às finanças. Bem, você tem sempre aquele clamor de pessoas em dificuldade que necessitam de ajuda. Ele diz: olha, isso aí pode ser feito com certo critério, com certos cuidados, mas a igreja não deve se sobrecarregar com isso. Por outro lado, ele diz: honorários dobrados para os ministros da igreja, para os presbíteros, os pastores da igreja, os que presidem bem. Então esse é o sentido da palavra de Deus aqui. Eu gostaria de só mostrar uma coisa. Várias vezes no Novo Testamento a palavra honra é associada dessa forma a dar sustento financeiro a uma pessoa, mas só alguns exemplos que eu creio que vão facilmente vir à mente dos irmãos. No livro de Provérbios, por exemplo, a Bíblia diz, em Provérbios 3, verso 9: honra ao Senhor com os teus bens. É a mesma ideia. Dar honra, então, é ofertar e ajudar desta forma. O capítulo 14 de Provérbios, também no verso 31, fala sobre dar honra a pessoas pobres, e assim você está mostrando misericórdia. E essa honra é novamente ajuda financeira, não é uma honra no sentido de falar um alô com a pessoa, ou se dar uma espécie de condecoração a alguém, mas é no sentido de dar uma ajuda mesmo de ordem financeira. Então o que o apóstolo Paulo aqui está falando, e não existe nenhuma confusão sobre isso, não existe nenhuma polêmica sobre isso,
é que as pessoas que atuam na igreja como pastores, como ministros, devem ser sustentados pela igreja. E é isso que deve ser o foco, a prioridade do dinheiro que é ofertado para a igreja. Então, esse é um ponto muito importante de entender. Isso é um assunto recorrente na Escritura. Eu gostaria que os irmãos olhassem em Gálatas, no capítulo 6, para que os irmãos entendam como isso é enfatizado muitas vezes. Mas, enquanto vocês abrem até lá, deixe-me dizer o seguinte: as pessoas que são de diversos movimentos religiosos costumam receber seu sustento através daquilo, as pessoas que estão na liderança. Depende um pouco de como que é o perfil de cada religião. Mas em algumas denominações cristãs, alguns métodos têm sido praticados que não são compatíveis com a Bíblia. Por exemplo, se você for na Inglaterra, você encontrará que lá tem uma igreja estatal, a igreja anglicana, que hoje em dia existe muito pouco de semelhança com uma igreja evangélica que resta, apesar que já tiveram muitos bons ministros do passado, mas sempre foi uma igreja mista, confusa, não uma igreja exatamente evangélica em seu perfil. Agora, de qualquer forma, irmãos, o que acontece é que a igreja anglicana, por ser uma igreja estatal, é sustentada com impostos. Então, se você paga imposto na Inglaterra, você ajuda a sustentar a igreja da Inglaterra. E através dos impostos que são pagos, você está, de fato, pagando o salário dos ministros da igreja da Inglaterra. Esse é um modelo bíblico? Não, esse não é um modelo bíblico. As ofertas que contribuem e que sustentam o ministério devem ser ofertas voluntárias das pessoas que voluntariamente aderem à religião, que acreditam nessa causa, que querem apoiá-la. Então, esse modelo tem sido adotado em alguns países, em alguns estados, mas esse modelo não é um modelo bíblico, veja só. Tanto é que a instrução é que a igreja que deve sustentar, e não o Estado. Então, isso é, na verdade, uma corrupção da mensagem bíblica. E existem outras coisas desse tipo também, mas o que a Bíblia nos fala aqui em Gálatas 6, o verso 6, veja a instrução de Paulo aos Gálatas, que são pessoas de uma região, não só de uma localidade. Ele diz: aquele que está sendo instruído na palavra, ou seja, na mensagem bíblica, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ou seja, a pessoa que está recebendo instrução bíblica deve sustentar a pessoa que traz a instrução. Essencialmente é isso que está dizendo o texto. É interessante que nossa igreja, como é uma igreja de confissão batista, e nós adotamos uma confissão de fé, que na verdade é até um tanto antiga nessa altura da história. Nossa confissão de fé tem algo a dizer sobre isso. Eu quero ler aos irmãos o que a nossa confissão de fé diz, ou seja, essa é a declaração do que nós cremos como batistas e como nós cremos sobre esses assuntos. E nós temos aqui, primeiramente, eu vou citar a confissão de fé de 1644, que não é propriamente aquela adotada, mas é uma que nós também, vamos dizer assim, concordamos com ela. Essa confissão de fé de 1644 diz o seguinte: o sustento dos oficiais acima mencionados, que são os pastores da igreja, ou seja, os presbíteros da igreja, o sustento destes pastores, desses presbíteros, deve ser livre e voluntário. Veja só, não deve ser por coação, muito menos do Estado, e nem mesmo dentro da igreja, não por uma lei imposta à igreja. Veja só que declaração: não por uma lei imposta à igreja, segundo é estabelecido por Cristo, que os que pregam o Evangelho devem viver também por ele, ou seja, devem receber dele o sustento de suas vidas, devem ganhar a vida através desse trabalho que é realizado. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui, e o que a confissão de fé está reconhecendo, é que o sustento dos oficiais deve ser feito de forma livre, voluntária e espontânea, por parte de pessoas que entendem: essa mensagem é o que eu creio, é importante que seja propagada. E então esse é o perfil daquele que trabalha e que colabora com essa obra. Também a confissão de fé batista, elaborada em 1689, alguns anos depois, coisa de uns 40 anos depois daquela outra que eu citei, e essa mais extensa, mais detalhada, que é a que nós adotamos nossa igreja por ser mais abrangente em sua
documentação das crenças que nós temos, essa declaração já diz o seguinte: a incumbência dos pastores é atender constantemente a obra de Cristo nas igrejas, no ministério da palavra e da oração, zelando pelo bem espiritual das almas que lhes foram confiadas e das quais terão que prestar contas a Cristo. Então aí tem essa primeira declaração. Esse é o dever dos ministros, dos pastores. Depois continua e diz: as igrejas têm a incumbência de prestar todo o respeito que é devido aos seus ministros e fazê-los participantes de todas as boas coisas materiais, de acordo com as possibilidades de cada igreja. Ou seja, aí é uma citação, na verdade, da linguagem de Gálatas 6, que é onde você ainda deve estar com sua Bíblia aberta a essa altura. Participantes de todas as coisas boas. Estão falando exatamente disso. Esse é o papel da congregação. Essa é a incumbência da congregação. E então o texto da confissão continua e declara: para que os ministros possam viver confortavelmente e não tenham que emaranhar-se em ocupações seculares. Então a confissão fala claramente sobre como deve ser o sustento que é dado aos ministros, para que possam viver confortavelmente. Veja, confortavelmente não é o mesmo que viver em extremo luxo, e nem mesmo em luxo, por assim dizer, mas confortavelmente. Não viver uma vida de aperto, por assim dizer, uma vida de dificuldades e sempre com uma luta nessa área do seu sustento. E ainda diz: e não tenham que emaranhar-se em ocupações seculares, ou seja, que fiquem livres de ter que realizar algum trabalho secular, que não seja trabalho religioso, trabalho da igreja, para que não tenham que trabalhar em outra ocupação, mas que possam dedicar o seu tempo integral. Essa é a incumbência da igreja agir dessa maneira, conforme o texto diz, o texto da confissão, de acordo com as possibilidades de cada igreja. Algumas igrejas não têm a possibilidade de fazer isso, especialmente igrejas menores, mas dentro das possibilidades as igrejas devem fazer isso sim. E o texto da confissão ainda prossegue e diz: podendo também exercer hospitalidade para com os outros, ou seja, o ministro, os pastores, os presbíteros da igreja devem ter condições do salário que recebem da igreja, não somente para se sustentarem confortavelmente, mas também para receber pessoas à sua residência, para providenciar assim, para que alguém que tenha necessidade possa ficar com eles. A Bíblia diz que o presbítero deve ser uma pessoa hospitaleira. Então isso também deve ser levado em conta no perfil que a Bíblia descreve a essa pessoa. Então o texto ainda conclui e diz o seguinte: isto é requerido pela própria lei da natureza e pelo mandato expresso de nosso Senhor Jesus, que ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então essa é uma citação das palavras diretas de Jesus Cristo, que ordenou que se fizesse dessa maneira. Então essas são as ideias que a confissão de fé considerou, que são tão básicas à nossa identidade, nossa fé, como cristãos de confissão evangélica batista, que isso deve ser colocado nos nossos documentos como uma declaração do que nós cremos. É isso que nós cremos, e é isso que nós propagamos com respeito a isso. Então o Senhor Jesus Cristo de fato deu essa ordem, e eu quero olhar algumas das coisas que o Senhor Jesus Cristo ordenou. Mas antes de fazer isso, Jesus ordenou que fosse dessa forma. A pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: por que o Senhor ordenou que os que pregam o Evangelho recebam dessa obra o seu sustento? Deus precisa de nós? Deus precisa da nossa contribuição financeira? De fato, Deus não precisa. Deus é o dono de todas as coisas. Deus é muito mais rico do que qualquer um de nós. E, no entanto, a Bíblia nos mostra que, apesar de não precisar de nossa ajuda, Deus nos envolve na sua obra como uma forma de bondade para conosco, para ser uma bênção em nossas vidas. E assim é a coisa. Então vamos pensar sobre a pregação do Evangelho. Deus precisa
que eu pregue, que você pregue. Não, ele não precisa, mas ele nos envolve e aprove a Deus usar a pregação. Então, a pregação que Deus poderia dispensar ao ser humano, ele poderia ter empregado os anjos que nunca pecaram, anjos que certamente falariam com maior eloquência e habilidade do que qualquer um de nós. Deus, mesmo assim, colocou em nossas mãos essa tarefa e essa responsabilidade, e Jesus disse para os seus discípulos irem pelo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos e ensinar esses discípulos a fazer o mesmo. Ou seja, nós estamos envolvidos numa obra para pregar o Evangelho. E da mesma maneira que nós estamos envolvidos em pregar o Evangelho, também estamos envolvidos em enviar aqueles que pregam. Então, veja rapidamente em Romanos, no capítulo 10, o que a palavra de Deus diz sobre a necessidade de um pregador, mas não apenas de um pregador, também daquele que envia. Em Romanos, capítulo 10, a mensagem do Evangelho é resumida no verso 13, onde a palavra diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, todo mundo que crer em Cristo e invocar o nome de Cristo como Salvador, essa pessoa será salva, terá salvação. Mas então ele faz esse questionamento no verso 14: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Para você invocar Jesus e dizer: Senhor Jesus, me perdoa os meus pecados, me salva, para que você faça isso, você precisa crer em Jesus. E ele diz: e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, um pregador é necessário. E o verso 15 ele ainda diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Agora, essa pergunta: e como pregarão se não forem enviados? Aí está uma pergunta de grande importância nesse contexto. Deus assim estabeleceu, Deus assim ordenou que fosse. E então, se nós quisermos agir de outra maneira, em violação à maneira em que Deus dispôs as coisas, não haverá pregação do Evangelho. Você ouviu o Evangelho? Você é grato? Como foi que o Evangelho chegou até você? Alguém pregou? Alguém enviou? Aliás, na verdade, irmãos, eu quero que você pare um pouco e pense, porque de vez em quando tem pessoas que têm uma atitude bastante assim, negativa em relação à questão da contribuição da igreja, e eles dizem assim: essas pessoas ficam assim, falando de contribuir dinheiro para a igreja, né? E é claro que aqui na igreja nós falamos sobre isso o tempo todo, né? Não tem uma reunião que a gente não fala, né? Assim. Mas olha, o que acontece é que as pessoas muitas vezes se ressentem disso, e ressentem até que existe contribuição para a igreja. Agora, eu quero que você pare e pense um pouco: se não houvesse contribuição para a causa e a obra de Deus, desde os dias dos apóstolos, o cristianismo não teria sido pregado ao redor do mundo, não tinha chegado até você. E se você ouviu o Evangelho, é porque houve pessoas que pagaram o sustento de ministros de igrejas locais, que pregaram o Evangelho em localidades, que enviaram missionários para outros lugares, e assim a coisa foi, até chegar em cada um de nós. E se ninguém tivesse atuado desta forma, a realidade é que a obra de evangelização nunca teria acontecido, nós não teríamos ouvido o Evangelho, nós não conheceríamos do Senhor Jesus Cristo. Então isso é a maneira em que o Senhor Jesus Cristo ordenou que a obra fosse realizada. Mas a verdade, irmãos, é que participar nesse sentido é uma graça, não é uma questão de Deus precisa de você. É uma questão que Deus te dá o privilégio de participar de uma coisa tão grande assim. Agora pense um pouco nisso, pense na sua salvação. Que pessoa você chegar um dia no céu e você conhecer alguém de outra geração, e você era de onde? Tal, bom. Você conhece a pessoa, eu não sei como essas coisas vão ser, não estou assim imaginando, ok? E aí o que acontece? Você de repente descobre: você era dessa pessoa. E aí, à medida que você vai conhecendo, você descobre: tá, olha, você era de uma igreja que saiu
da sua igreja missionária, que foi que evangelizou fulano, que evangelizou fulano, que chegou o evangelho para mim, através do que vocês fizeram, lá na sua geração. Pensou que legal? Vai dar uma vontade de abraçar muita gente, não vai? Já pensou? Quantas pessoas que nós podemos ter gratidão a elas, porque elas contribuíram e ajudaram a nós? Quantas pessoas? Eu tenho muita gratidão por essas pessoas, porque o que eles fizeram, o que Deus os usou para fazer. Agora pense então, numa condição dessas, você poder chegar e dizer: eu te agradeço, porque você ajudou, você contribuiu naquela igreja, e vocês enviaram um missionário que levou para mim ouvir o evangelho. Obrigado por isso que você fez. Essa pessoa vai de repente perceber: puxa, foi muito especial poder ter sido usado por Deus para ser bênção na vida dessa pessoa. Entende a graça? Essa é a realidade. Veja em 2 Coríntios capítulo 8, como o apóstolo Paulo reconhece que poder ajudar, e de fato ajudar para ser bênção na vida de outra pessoa, com uma ajuda financeira, é uma graça. Se você tem condições de contribuir, e você participa de fato, e isso redunda em bênção para alguém, você tem que, na verdade, ser grato a Deus pelo privilégio de participar dessa graça, de poder fazer isso. 2 Coríntios 8, verso 7, ele diz, verso 7, ora, assim como abundeis em tudo, em fé, em palavra, em ciência, em todo zelo, no vosso amor para conosco, vede que também nesta graça abundeis. E a graça aqui, você pode olhar o contexto, é no fato de ajudar com uma contribuição financeira. Ele diz: olha, vocês têm conhecimento, vocês têm fé, vocês conhecem muito a Bíblia, vocês têm zelo, em todas essas graças, essa graça também, é muito bom que vocês tenham abundância, a graça de contribuir. E aí o verso 8 ele diz: não digo isto como quem manda, eu não estou chegando aqui dando uma ordem, mas para provar mediante o zelo de outros a sinceridade do vosso amor. Ou seja, estou falando isso porque se você tem amor verdadeiro, você vai querer ajudar. É isso que ele está dizendo, e isso vai revelar então o seu amor. Então o plano de Deus para o sustento do ministério é dessa forma. Agora, é claro que isso não somente no Velho Testamento, como eu já referi, era o sustento do sacerdócio, dos levitas e tudo mais, mas o Senhor Jesus Cristo recebeu assim o seu sustento. Veja em Lucas, no capítulo 8, em Lucas 8, a partir do verso 1, a Bíblia nos fala como foi que Jesus realizou o seu ministério, porque Jesus parou de trabalhar, que ele trabalhava, tudo indica, como carpinteiro, e ele parou de trabalhar e passou a pregar. E ele foi sustentado nessa obra para que ele não tivesse que se prender a uma localidade e ali realizar uma profissão para o seu próprio sustento. Lucas 8, verso 1 diz: aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Ou seja, essas pessoas é que estavam financiando o trabalho de Jesus pregar. Foi assim que ele pôde realizar o seu ministério. Graças a Deus que elas fizeram isso, Deus as usou. Que bênção elas foram para nós. Veja também sobre os apóstolos, capítulo 10 de Mateus. Eu quero que vocês atentem bem para essa passagem, porque aqui o Senhor Jesus fala com os seus discípulos, ele os envia para pregar, e ele envia nos seguintes termos, verso 9. Mateus, capítulo 10, aliás, verso 9. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ok, o que ele está dizendo aqui?
Está dizendo, olha, vocês estão sendo enviados para pregar. Não fica você mesmo tentando providenciar por você, não. Vai, porque o que vocês estão fazendo é um trabalho digno, é um trabalho que deve ser sustentado. Então vocês vão, sem vocês providenciarem pelo seu próprio sustento. Aí o verso 11 ele diz: e em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem deles é digno, e aí ficai até vos retirardes. O que significa isso? Olha, isso aqui é simplesmente o seguinte: Jesus diz, olha, vocês não providenciam para vocês mesmos recursos, dinheiro para pagar uma hospedagem, para pagar uma refeição, coisa assim. Não, pega e vai, e chegando na cidade você pergunta o seguinte: tem alguém aqui nessa cidade que é digno? E se tem, então você fica na casa dele. Ele vai te hospedar, e ele vai te sustentar, e ele vai te dar comida e o que você precisar para você realizar o trabalho ali. Depois, quando você sair da cidade, ele vai te dar sustento, ajuda para você fazer a viagem até a próxima cidade. Chega lá, você pede de novo. Você não providencia por si mesmo, está vendo? Mas quem é que vai providenciar? Pessoas dignas. Nem todo ser humano é digno. Quem é que é o digno? Jesus chama de a pessoa digna aquela pessoa que se dispõe. Mas muitas pessoas se consideram indignas de tão grande honra, de colaborar com o reino de Deus. Só os dignos mesmo. Então Jesus diz: tem alguém aqui que gostaria de, eu estou aqui para pregar a mensagem de Jesus, tem alguém que gostaria de custear minha estadia aqui na cidade, me receber na casa, eu vou precisar de onde ficar, vou precisar de refeições. Se tiver alguém que é uma pessoa digna, ele vai se dispor. É isso que Jesus disse. Agora, novamente, o que você começa a ver aqui? O sustento é de que ordem? Voluntária. Está vendo que é voluntário? Isso é muito importante ver. E a pessoa que então é digna de fazer um papel desses aos olhos de Deus, Deus vai então mover o seu coração, essa pessoa vai agir dessa maneira, e essa pessoa será grandemente recompensada. Quero que você olhe mais embaixo, nesse mesmo capítulo, lá no final desse discurso, onde o Senhor Jesus Cristo fala sobre isso, e veja como ele destaca a recompensa para uma pessoa. E o contexto é exatamente esse, onde os pregadores estão indo pregar o Evangelho, e as pessoas então estão colaborando com essas pessoas, para que essas pessoas possam realizar a obra que Jesus os enviou fazer. O verso 40 ele diz: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Está vendo? Essa ideia, você chega na cidade, alguém diz: pode ficar lá em casa, eu cuido das suas necessidades, quando você tiver aquela cidade, você não precisa ir para outro lugar não. Essa pessoa é digna de fazer uma coisa dessas? Jesus diz: a pessoa que receber vocês, recebe a mim. Já pensou? Pense no dia do juízo. Jesus disse: quando vocês fizeram a esse, você fez a mim. Eu fiz isso pelo Senhor Jesus? Sim, Jesus disse: você fez isso por alguém que eu enviei. E então ele diz o seguinte, verso 41: quem recebe um profeta no caráter de profeta, ou seja, por ser ele um profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Ou seja, você recebe uma pessoa que chegou ali para pregar, como esses aqui estavam sendo enviados por Jesus. Você recebe porque ele é um justo, e você faz isso porque esse homem é um mensageiro de Deus, ele está pregando uma mensagem que vem de Deus. Jesus diz: você vai receber um galardão de profeta. Ou seja, já pensou? Tem gente ali que não era profeta, mas vai receber o galardão que recebe o profeta, porque o profeta foi e pregou a palavra de Deus, pessoas se converteram, fizeram coisas, mas só foi possível porque outros ajudaram. Então, quando Deus der uma honra para o profeta, ele diz: esse aqui vai receber tal honra, porque ele fez essa obra. E ele diz: agora, a mesma honra para todos os que colaboraram, porque sem eles não teriam feito. Ele recebe também a mesma recompensa. Ou seja, você aqui em Lafayette pode ser recompensado como um missionário que vai para outro lugar e prega o Evangelho. Você aqui nessa localidade pode receber o sustento de evangelizar outros povos. Você, sem ser um pastor, pode receber a recompensa de um pastor. É isso que Jesus está dizendo que acontece. Então isso é muito importante, mostrar como o Senhor Jesus Cristo mostra que, na verdade, irmãos, é um privilégio. É um privilégio. E não é para qualquer um. É só para pessoas que realmente são dignas. Ainda diz o verso 43: e quem der a beber, que seja
um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Se chega um destes discípulos de Jesus para pregar numa cidade, e alguém ajude no mínimo, que seja um copo de água fria. Um copo de água fria a gente acha uma coisa tão banal hoje, né? Mas a gente tem água corrente. Naquela época ainda tinha a dificuldade de tirar do poço, então envolvia um pouquinho mais de dificuldade, mas não era nada demais. Mas a pessoa tipo assim, você está pregando a palavra de Deus, posso fazer alguma coisa para ajudar? Aqui tem um copo de água fria. Jesus diz, no dia do juízo isso vai ser lembrado, você não vai ficar sem galardão por um gesto mínimo que seja na colaboração com a pregação da palavra de Deus no mundo. Ou seja, isso é uma coisa muito grandiosa, muito grandiosa. E então é importante entender como a palavra de Deus, irmãos, nos mostra que Deus então nos dá essa oportunidade de fazer com que nossas vidas nesse mundo, que é um mundo que vai passar, tenham um significado em coisas que não vão passar. Que o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E olha, se você colabora nesse sentido, aqui no mundo, com um projeto, digamos que existe um projeto, as pessoas dizem, nós vamos fazer um monumento bonito aqui na cidade, nós vamos homenagear, né, alguma pessoa do passado, sei lá, nós vamos homenagear um indivíduo que foi bom para a nossa região. Ótimo, você faz isso. No dia que esse mundo passar, aquele monumento vai embora. Mas se você ajudar a salvar almas, isso dura para sempre. Então o que ele está nos mostrando, irmãos, é que pessoas que participam dessa maneira, participam de uma coisa eternamente significativa. Vamos olhar 1 Coríntios capítulo 9, já tendo visto essas palavras do próprio Senhor Jesus. Eu quero mostrar como o apóstolo Paulo fala sobre isso em outro contexto. E você sabe que o apóstolo Paulo era um caso um tanto peculiar no Novo Testamento, porque, diferentemente dos demais apóstolos, ele se sustentava. Geralmente, ele recebeu algumas ofertas, mas a sua vida foi uma vida de se autossustentar. Também é verdade que os demais pastores eram sustentados pela igreja. Os apóstolos, certamente, e os pastores também. O apóstolo Paulo foi uma espécie de exceção nesse sentido. Capítulo 9 de 1 Coríntios, o verso 4, ele começa aí fazendo esse questionamento. Não temos nós o direito de comer e beber? E é nesse sentido, comer e beber às custas da igreja. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. Ou seja, nós não temos tanto isso, como também o direito de casar, de ter uma família e de ser sustentado não somente o indivíduo, mas sustento suficiente para a família inteira. Nós não temos esse direito? E a resposta é evidente, sim, nós temos esse direito. E aí ele então prossegue e diz, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Agora, o que ele disse aqui? Pense sobre isso. Paulo está então refletindo como que era a coisa na igreja primitiva nos dias dos apóstolos. Se você chegasse ali, você descobriria o quê? Barnabé não era um apóstolo, Paulo era. Barnabé era um pastor, um presbítero da igreja. As pessoas nessa condição, em geral, trabalhavam? É um trabalho secular? Não, eles eram sustentados pela igreja. Tanto é que Paulo diz, numa coisa que parece indicar, na totalidade da igreja, somente eu e Barnabé somos exceção. É só a gente que não pode deixar de trabalhar? Os outros pastores, como Barnabé, deixaram de trabalhar para trabalhar só na igreja. Os outros apóstolos, todos eles, deixaram de trabalhar com outra coisa, não são mais pescadores e outras coisas quaisquer, para poderem se dedicar totalmente ao trabalho da igreja. Será que só nós não podemos? Veja o verso 7. E então ele faz uma analogia, ele diz, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Então você tenta essa aí, você vai perder toda a guerra. Quem planta a vinha e não come o seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Ou seja, se você trabalha como um agricultor ou como um criador de ovelhas, é dali que vem a sua renda.
Se você trabalha realizando a obra da igreja, deve dali vir da sua renda. Verso 8 ele ainda diz: porventura falo isto como homem? Ou seja, já que ele usou esses exemplos de tratamentos humanos, ele diz: estou falando isso porque essa é a lógica humana? Ou não o diz também a lei? Ou isso não está na Bíblia também? É o que ele quer dizer. Verso 9: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. E aqui ele cita, na verdade, o livro de Deuteronômio, falando isso. Agora ele faz uma interessante observação: a boca do boi que debulha, ou que pisa o trigo. Você coloca um boi ali para trabalhar, você amarra a boca dele para ele não poder comer nada? Ele vai só então trabalhar, não vai poder nunca comer? Claro que não, seria crueldade. A lei de Moisés fala contra isso, e ele então usa isso, aplica isso, e ele faz então esse questionamento: acaso é de bois que Deus se preocupa? Ou seja, Deus, a preocupação principal de Deus é com animais? Não, é muito mais com o ser humano, muito mais com o ser humano. E então ele diz o verso 10: ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, está vendo? Lá em Corinto, eles pagavam sustento pastoral, toda a igreja pagava. Se outros participam, não temos nós em maior medida? Paulo tinha mais direito, ele tinha fundado a igreja, ele era um missionário, apóstolo do Senhor, que tinha direito de receber sustento. Ele diz: nós não temos mais direito ainda do que os outros? Entretanto, ele diz: não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Ou seja, ele diz: mas o que nós fazemos para ninguém poder imaginar que nós apenas temos um interesse financeiro. Então, o que nós fazemos é isso, sem preocupação nenhuma com essa questão de vocês nos darem oferta. Nós temos um sustentado, que dessa maneira ninguém fica pensando assim: eu sei por que eles estão fazendo isso, eles estão querendo ganhar dinheiro. Está vendo? Assim foi a postura do apóstolo Paulo, peculiarmente, porque ele agia dessa maneira como um missionário, saindo de uma localidade para outra. Agora, hoje em dia, é muito mais fácil você enviar ofertas para missionários e manter missionários de outros países. Mas digamos que fosse naquela época, onde eles não tinham bancos, não tinha transferência eletrônica, não tinha nem um correio muito rápido. O apóstolo Paulo chegasse numa cidade, e a igreja que poderia sustentá-lo estava longe, e as ofertas não chegariam com regularidade. O apóstolo Paulo pregasse, ganhasse algumas poucas pessoas para o Evangelho, então logo ele falasse o seguinte: olha, gente, agora deixa eu te falar uma coisa, a oferta que eu recebi de lá da igreja quando eles me enviaram está acabando. É importante fazer o seguinte: vocês então vão começar agora a contribuir e me dar um salário. É claro que alguém poderia olhar aquilo com uma certa suspeita e pensar assim: será que esse cara está fazendo esse negócio para pegar nosso dinheiro? Não seria. Não seria. Mas devido ao fato que alguém poderia imaginar isso, o apóstolo Paulo tinha cautela de falar: eu não quero fazer nada que alguém possa levantar como obstáculo. Essa é a postura de Paulo. Agora, só que é o seguinte: o apóstolo Paulo ensinava a igreja: agora vocês são convertidos, essa igreja local vai ter pastores, é dever de vocês sustentá-los. Está vendo? Ele instruía-os em relação a outros, não pedia para si, mas ele ensinava o dever para outros. E isso ele tinha que fazer, porque é a ordem do Senhor Jesus. Então, agindo dessa maneira, de fato, ele estava, vamos dizer assim, abrindo mão de um direito. E de fato, era um direito. E aí então ele diz, no verso 14, pule até o verso 14: assim ordenou também o Senhor Jesus, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho, que dali recebam o seu sustento. Bem, veja também agora o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 7. Então, a Bíblia tem esse caso, que é excepcional, de Paulo e Barnabé, mas a Bíblia nos mostra claramente que isso era exceção, não era a regra, e na verdade, não teria sido de forma alguma errada se o apóstolo Paulo tivesse plantado igrejas como ele plantou e imediatamente falado com as pessoas: agora vocês devem contribuir para o meu sustento, é dever de vocês me sustentar. Ele poderia ter feito isso. Veja em 1 Tessalonicenses 2, o verso 7.
Paulo então aqui afirma: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. E sabe, deve ser desta maneira, deve haver essa atitude de amor. Paulo chegava como missionário. Agora, é interessante, como eu sou filho de missionários, meus pais vieram para o Brasil. Meu pai, que trabalhou aqui no Brasil por mais de 30 anos como pastor, nunca recebeu salário e sustento de ofertas de igreja brasileira. O seu sustento veio exclusivamente do sustento que ele recebeu das igrejas dos Estados Unidos que o enviaram. E isso é uma boa política, porque isso faz com que não haja essa interpretação por parte das pessoas que estão sendo evangelizadas, que o pregador está interessado no dinheiro deles para garantir o salário dele, alguma coisa assim. Mas veja só, apesar disso, Paulo diz, seria certo, não seria somente permitido, mas seria permitido exigir o seu próprio sustento. Leia de novo o que ele diz aqui no verso 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Está vendo o que ele está dizendo? Vamos entender bem isso. Paulo está dizendo: olha, eu cheguei em Tessalônica e preguei o evangelho para vocês, certo? Ótimo. Vocês disseram: eu creio em Jesus. Paulo diz: eu poderia imediatamente ter chegado e falado com vocês o seguinte: olha, gente, agora é a obrigação de vocês. Vocês têm uma obrigação. Não estou pedindo, não, estou exigindo. Vocês agora vão contribuir para me sustentar, para me poder fazer esse tipo de trabalho. Ele podia fazer isso? Ele fez? Não. Ele não fez porque não podia? Não, ele podia. Era errado? Não, não era errado. Entende? E é isso que Paulo quer enfatizar. Ele podia. Se ele tivesse feito isso, não havia absolutamente nada de errado, nada que alguém poderia criticar e dizer: ah, olha o que ele está fazendo, isso é feio. Não. Existe uma atitude da parte dele de não agir assim, mas não por um constrangimento moral. Não haveria nada de moral em dizer: vocês têm que pagar o meu sustento. Então isso é muito importante observar. Agora eu quero fazer uma pergunta. O apóstolo Paulo, então, como ele se sustentava? Bem, ele trabalhava, ele fazia tendas, outras coisas também de couro e coisas dessa natureza que ele sabia fazer, e ele, trabalhando, vendia essas coisas e se sustentava. Mas uma coisa que é interessante é que o apóstolo Paulo também contribuía. Ele não somente se sustentava, como ele também sustentava a outros. Veja em Atos capítulo 20, e o que você vê, você nunca encontra o apóstolo Paulo fazendo uma oferta para uma igreja. Eu não estou dizendo que ele nunca tenha feito, mas você nunca encontra isso na Bíblia. O apóstolo Paulo, nem os outros apóstolos, nem os outros pastores são retratados no Novo Testamento sustentando a igreja, dando oferta para a igreja. Mas o que você encontra na Bíblia, sim, é que Paulo se sustentava, e não somente ele se desdobrava para se sustentar, mas ainda para ajudar outros seus companheiros. Veja em Atos 20, o verso 34. Vós mesmos sabeis que o que para mim era necessário, e aos que estavam comigo, essas mãos me serviram. Está vendo? Essas mãos serviram para essa necessidade. Necessidade de quem? Veja só, do apóstolo Paulo, ele providenciando por si, e ainda de outros companheiros de viagem dele. Ele ainda sustentou outros, ou seja, ele sustentou outros missionários também, além do próprio sustento dele. Bem, mas isso é a atitude que o apóstolo Paulo teve. Agora, em Atos, a Bíblia nos dá detalhes sobre a vida de Paulo, como ele fazia tendas, ele foi até trabalhar com outras pessoas que faziam isso em certas ocasiões. Mas Paulo, claramente, é uma exceção. E isso não é um padrão, não é um modelo. Agora, volte para Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo, mais uma vez, nos fala sobre a atitude que ele teve e é muito interessante. O apóstolo Paulo era meio radical.
2 Tessalonicenses 3, o verso 8, ele diz: nem jamais comemos o pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Está vendo que coisa impressionante? Para não ser pesado para nenhum de vocês, assim que Paulo fez. De dia ele saía, pregava, de noite ele fazia tendas. Quase não dormia o homem. Era muito esforçado. Agora veja só, ele diz isso, verso 9, não porque não tivéssemos esse direito, porque o direito ele tinha, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Então o apóstolo Paulo teve essa postura, agindo dessa maneira. E de fato, o apóstolo Paulo enfatiza que ele tinha esse direito. Agora então, nós temos que entender uma coisa. O que a Bíblia está mostrando é que existem dois papéis a serem desempenhados nessa altura na igreja. O papel daqueles que trabalham nessa obra e não têm um trabalho secular, e o trabalho das pessoas que têm um trabalho secular e então colaboram com o sustento daqueles que fazem o trabalho da igreja. Então a sua posição na igreja tem que ser uma dessas duas. Ou você é uma pessoa que é o ministro que prega e dedica-se a isso, ou você é aquela pessoa que ajuda a sustentar aqueles que o fazem. Você é um desses dois. Qual desses dois você é? Porque é essa maneira que você vê que a Bíblia coloca a coisa. Agora, de vez em quando, pessoas falam coisas assim, pensam assim, mas quanto que é para dar? Bem, você tem um modelo no Velho Testamento do dízimo. No Velho Testamento, os levitas eram sustentados com o dízimo. O dízimo é um modelo. Nós não temos uma imposição rigorosa dele no Novo Testamento, não existe nenhuma transferência com textos bíblicos falando isso, mas existe um modelo na Bíblia. E existe uma realidade que, se você tem uma congregação que seja aí de umas 40, 50 pessoas, como na igreja primitiva, e essas pessoas de um grupo desse tamanho já estavam sustentando um ministro, você sabe que havia sim, da renda dessas pessoas, contribuições suficientes para sustentar uma pessoa para um trabalho de tempo integral. Então as pessoas estavam colaborando nesse sentido. Agora, o que você deve pensar é o seguinte: se nós temos então, estamos nessa condição onde nós temos a possibilidade de ajudar e ter renda pessoal, onde nós podemos fazer isso, nós devemos então contribuir para a causa da igreja. E a igreja deve então usar esses recursos para sustentar o ministério. E sabe, qual é o ponto de necessidade de dinheiro para a igreja? Bem, irmãos, na verdade nós não pensamos dessa forma. Nós pensamos o seguinte: as pessoas que têm como contribuir vão ser dispostas a contribuir e vão contribuir. A igreja vai trabalhar com o que ela tem. A igreja não vai tentar dizer o que ela precisa, porque sabe o que a gente precisa? Quantos povos tem que não foram alcançados pelo Evangelho? Quantos pastores precisam de treinamento teológico? Quantos líderes precisam de ser bancados nesse sentido? Quantos aqui em Lafayette precisam de ser evangelizados, de ter estudo? Outras regiões do Brasil? Irmãos, se nós formos olhar para esse lado, sabe, nós precisamos de alguns trilhões. Estamos muito longe da meta, nesse sentido. Mas não é por aí que a gente olha a coisa. A obra de Cristo precisa de muito mais recursos. Mas a questão não é essa. A questão é, você pessoalmente, diante de Deus, deve ter uma postura de pensar: o que eu posso e devo fazer pela obra de Cristo? O que é que Deus move o meu coração para fazer? E você deve procurar fazer isso com bastante responsabilidade. Você sabe, irmãos, nós não vamos colocar ninguém aqui numa questão de manipular pessoas para contribuir e coisas dessa natureza. Mas é possível que uma pessoa seja negligente nessa área. Isso foi um pecado do Velho Testamento. A Bíblia dizia e censurava os israelitas porque não estavam sustentando devidamente os levitas. Pode acontecer no seu coração também. Então é uma questão que você precisa vigiar quanto a uma atitude carnal que te diz: eu vou fazer o mínimo ou não vou fazer nada. Você deve ter a alegria de fazer. E se não existe essa alegria, você deve então procurar sondar o seu coração e perguntar para Deus: Deus, por que eu não tenho paixão pelas almas perdidas? Por que eu não quero ajudar mais? Me ajuda o meu coração, me trabalha o meu coração. E comece a agir da maneira que você entende seria o correto agir, para que também o seu coração
se coloque no lugar certo. Jesus disse uma coisa muito interessante: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Sabe, de vez em quando tem pessoas que não estão nem preocupadas com a obra missionária, a obra do Senhor. E aí eles pensam, eu vou começar a contribuir. Começam a contribuir, de repente eles começam a tomar todo o interesse pelo trabalho. Puxa, eu quero ver como que a coisa está indo. Não é assim? Vocês olham a bolsa de valores? Não, né? Não é porque você não tem dinheiro lá. Quem tem dinheiro olha. Irmãos, sabe, é verdade. A pessoa que ama a causa e ajuda, ela tem ali o seu coração. E é isso que a Bíblia está mostrando. Então nós temos, irmãos, ali, né, nessas passagens bíblicas, algumas coisas sobre isso. Agora, temos então aqui uma pergunta a responder. Eu falei longamente sobre essas passagens e não falei tanto do texto propriamente, eu preciso voltar ao texto. Vamos voltar para 1 Timóteo. Todo pastor deve então ser remunerado? Irmãos, o pressuposto é que, em geral, sim, os pastores são remunerados, a menos que em alguma circunstância não precisem. Mas a realidade é que, em geral, isso acontece. Mas todo pastor deve ser remunerado igualmente? Não, não necessariamente. E veja o que acontece aqui. O que Paulo presume é que os pastores todos recebem honra, mas os que presidem bem devem receber dobrados honorários, ou seja, honra dupla. Observe então novamente o que essa passagem diz. O apóstolo Paulo fala então exatamente nesses termos. Ele diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Veja então, existem os honorários, ou seja, a honra, que é uma honra de ordem financeira. E deve ser igual para todos? Não, alguns devem receber o dobro. Isso que significa o dobro? Mais remuneração. Deixa-me ler uma palavra aos irmãos aqui, nesse sentido, citando o John MacArthur em seu comentário sobre essa passagem. Ele diz o seguinte: basicamente isso significa pagamento amplo, generoso, ou seja, um pagamento maior, salário maior para pessoas assim. Agora, qual que é o contraste aqui? É os que são fiéis e os que são infiéis? Os que são infiéis devem receber menos? Não, os que são infiéis devem receber nada, devem ser tirados. Os fiéis, os que são fiéis devem ser sustentados pela igreja, mas alguns atuam bem, presidem bem. Veja bem, ele especifica quais são os que devem ser honrados dessa maneira em maior grau, dizendo os presbíteros que presidem bem. Agora, um detalhe: a palavra presidir, você sabe, daí que vem a palavra presidente. Presidir significa liderar, e significa liderar como aquele que governa, aquele que toma as decisões e ao qual os demais se submetem. A Bíblia é muito clara que o pastor não tem autoridade ilimitada, mas o pastor tem sim autoridade para liderar. E então nós, por exemplo, nossa igreja, nós não temos uma igreja totalmente congregacional e nem totalmente, vamos dizer assim, hierárquica. A congregação participa e a congregação conduz, mas representativamente, à medida que ela elege os seus ministros e consagra os seus ministros, mas existe uma liderança de fato nesse sentido, existe uma autoridade investida no ministro. Por isso é que a Bíblia fala, por exemplo, em Hebreus capítulo 13, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. A Bíblia nunca diz aos pastores: obedecei à congregação e sede submissos para com ela. A Bíblia não diz isso. Existe uma realidade que existe uma autoridade pastoral. A autoridade pastoral tem seus limites, ela não deve ser excedida. Isso é um problema muito comum hoje em dia, mas também ela é real naquela área onde Deus a delineou e disse: isso aqui é os pastores que devem estar atuando e liderando. Então, nesse sentido, eles devem presidir, eles devem liderar. É interessante que é a mesma palavra que você encontra no capítulo 3, que diz que um pastor deve ser uma pessoa que governa bem a própria casa, mantendo os filhos sob disciplina. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, como governará a casa de Deus?
Se alguém não sabe administrar a própria casa, está vendo? Ali estamos vendo uma ideia. O que é que os pais fazem em casa? Qual é o dever dos pais? É apenas assim, convocar assembleias democráticas, né? 7 filhos, 2 pais, famílias grandes naquela época. Vamos fazer uma votação aqui. Nós vamos fazer o quê? Vamos gastar com a comida da semana que vem, ou nós vamos fazer uma piscina em nossa casa, né? E as 7 votos a favor de piscina prevalecem. Então ficamos sem comida, mas vamos ter piscina. Não, veja, não é dessa forma. O que é que um pai de família faz? Ele governa bem a sua própria casa e ele mantém os filhos sob disciplina. Chama atenção se preciso for. É disso que estamos falando, e aqui é exatamente a comparação bíblica. Então existe sim uma autoridade. Agora, aqueles que presidem bem, e a gramática no grego enfatiza que o foco é o bem. Não é aqueles que presidem, é aqueles que presidem bem. Esses é que devem receber o salário maior, dobrados honorários. Lembra que no capítulo 4, Paulo disse a Timóteo: olha, se você fizer essas coisas que eu estou te prescrevendo, você será um bom ministro de Jesus Cristo. É isso, um bom ministro. Aqueles que forem bons ministros de Jesus Cristo, aqueles que seguem a Bíblia. Agora, outra coisa que eu quero dizer aqui, o contraste aqui de forma alguma é entre 2 tipos de presbíteros, 2 tipos de pastores. Isso às vezes acontece, surge essa ideia. Você não vai encontrar essa dicotomia na Bíblia entre pastores docentes e pastores regentes, presbíteros docentes e presbíteros regentes e docentes. Você não tem isso na Bíblia. O que você encontra na Bíblia é presbíteros. E a Bíblia não está dizendo aqui que tem 2 tipos. Você deve remunerar mais aqueles que pregam. E tem os outros que são presbíteros e não pregam. Irmão, se uma pessoa não prega, se ela não é ensinadora, se ela não está envolvida em ensinar em algum nível, então ela não é presbítero. O presbítero está envolvido no trabalho de ensinar. Agora, esse trabalho pode ser feito em muitos locais. Pode ser feito do púlpito da igreja, pode ser feito de casa em casa, pode ser feito em vários contextos. Mas olha, se uma pessoa não está pregando, não está ensinando a palavra de Deus, não está sendo responsável pelo ensino, então ele não está atuando como presbítero, entende? Então isso é importante entender. Só que o que a Bíblia diz é que entre indivíduos e indivíduos haverá aqueles que desempenham bem, aqueles que presidem bem. Especialmente quais? Ele especifica. Aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Agora, isso é uma coisa muito interessante. Aqui você tem uma palavra no grego, a palavra copial. E é uma palavra que significa trabalhar a ponto de ficar exausto. Aqueles que pegam, se debruçam perante a Bíblia e estudam a Bíblia a valer. Você sabe quem são, porque quando ele abre a boca você sabe. Se a pessoa não conhece muito da Bíblia e vive falando bobagens, não é esse. Mas se a pessoa que estuda mesmo, leva muito a sério, para não se envergonhar, como Paulo diz a Timóteo, aquele que se afadiga também em ensinar, que faz um esforço máximo para transmitir a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, para comunicá-la bem e para fazer assim para cada indivíduo que está precisando dessa ajuda. Essas pessoas, é que Paulo diz, se você vê uma pessoa assim, você deve então reconhecer que essa pessoa é uma pessoa que deveria receber mais sustento da igreja. A ideia da Bíblia não é nada comunista, né? Todo mundo recebe igual? Não, irmãos, nem no ministério. Deveria ser tudo igual, tudo igual. E não deve ser mesmo. Quero fazer uma pergunta para vocês pensarem. Quais são os ministros no Brasil que deveriam ser os mais bem pagos? E quais são os ministros que estão recebendo a maior remuneração? Eu diria a vocês, irmãos, que salário dobrado e não multiplicado a 10, potência de 15, esse tipo de coisa que você encontra aí. Tem gente, irmãos, que está liderando a igreja, que está separando para si coisas de mais de 100 mil por mês. Isso não é salário dobrado. Isso, na verdade, é impossível justificar biblicamente. Isso parece muito mais com o perfil de Judas, né? Que vivia enfiando a mão na bolsa. Mas
O que seria o devido? A Igreja Presbiteriana do Brasil estabelece um piso salarial mínimo para seus ministros de 5 salários mínimos, porque eles entendem que para esse ofício isso aí deveria ser o mínimo. Existem aqueles pastores que recebem mais do que isso, mas isso é um mínimo. E eles têm uma estrutura onde, se uma igreja local não tem condições para isso, mas tem ali um ministro, o presbitério complementa, ou seja, na verdade a região, as igrejas da região complementam para que aquela igreja, até que ela tenha condições de pagar aquele valor, para que seus ministros não fiquem com menos do que isso. Bem, eu vejo nisso um respeito pela palavra de Deus, de não deixar que a pessoa fique em uma condição de insuficiência financeira mesmo. Mas eu volto a perguntar: quem são os mais bem pagos? E quem são os que deveriam ser os mais bem pagos? Sabe, uma coisa que você vai perceber, existe uma ironia nisso. Pela Bíblia, você vê até nessa passagem que quem determina o salário do pastor não é o próprio pastor. Senão esse texto não faz sentido nenhum. É o pastor que decide? Então por que está falando para todo mundo, a congregação, os que presidem bem devem receber mais remuneração? Não, é a congregação que decide, entende? Isso é muito claro. Só que uma coisa que você vê é o seguinte: tipicamente, as pessoas têm a tendência de contribuir mais em igrejas onde elas são exploradas e manipuladas, e onde os pastores são autoritários, prometem horrores que nunca vão se cumprir na vida das pessoas se derem, e por tudo quanto é tipo de artimanha materialista, as pessoas pagam, e pagam bem, o salário de homens de dúbia reputação. E uma coisa que é uma coisa trágica nisso aí, é que enquanto a igreja evangélica muitas vezes faz isso, estão fazendo isso para pessoas que mal pregam a palavra, não se afadigam no ensino da palavra, não estão comunicando a palavra de Deus, mas aqueles que estão, eles não estão valorizando muito. Irmãos, é o contrário do que a palavra de Deus nos instrui a fazer. Deve haver uma reflexão sobre isso. Irmãos, eu quero dar uma recomendação a vocês. Você vai visitar uma igreja, você não sabe de que aquela igreja se trata, não sabe como que é a liderança daquela igreja, não sai dando oferta para todo mundo sem saber quem que é. Primeiro procure saber direito quem que é. Você vê um homem na televisão, manda uma oferta para cá, não sai mandando oferta sem você saber quem que é, sem saber o que ele representa. Irmãos, você pode contribuir para ministérios que são legítimos, mas puxa, se você contribuir para uma pessoa que não for uma pessoa fiel, e ele estiver fazendo uma coisa que Deus nem aprova, aí você se envolveu com isso aí, você vai ter que dar contas também. Você sabe que se uma pessoa for um falso profeta, você não deve dar nem bom dia para o cara? A Bíblia diz isso, muito menos uma oferta. E tem pessoas que fazem isso, saem de casa, vão numa igreja, a pessoa chega lá, não sabe o que é, mas faz uma oferta, vou dar alguma coisa ali, porque... Irmãos, cuidado, você deve ofertar com consciência. Não ajude uma pessoa que não seja fiel. Se você não sabe quem é, você não deve assim se comportar. Agora, eu quero então pausar um minutinho e refletir sobre isso, porque vamos pensar um pouco. O apóstolo Paulo está falando aqui a Timóteo sobre a conjuntura entre ajudar pessoas necessitadas, como as viúvas que precisam de ajuda, e sustentar o ministério, e ele prioriza o ministério. Ele diz, olha, as finanças da igreja servem sim para ajudar pessoas em necessidade, mas cuidado, não sobrecarregue a igreja com isso. A prioridade é aqueles que pregam a palavra, aqueles que estão ministrando a palavra. Isso aí é o que a igreja deve sustentar mesmo. E alguém diz, mas poxa, isso aí precisa menos do que precisa a pregação da palavra. Será? Olha, deixa-me refletir um pouco com vocês. Você quer ajudar o mundo mesmo? Quer ajudar as pessoas carentes mesmo? Ajuda a causa do Evangelho. A causa do Evangelho faz muito mais pelos carentes do que uma oferta para uma pessoa necessitada aqui e outra ali. Eu quero dar um exemplo muito simples disso. Suponhamos que o apóstolo Paulo não tivesse escrito isso aqui na Bíblia, e a igreja cristã, naquela época dos apóstolos, na época do Novo Testamento, adotasse uma política de que dissesse assim: seria muito lindo, muito bom, se nós sustentássemos missionários e pregadores do Evangelho e pastores de igrejas locais. Seria muito bom. Mas tem tanta gente no mundo passando fome, tadinhos. Tem tanta gente no mundo, as viúvas que não têm sustento.
E nós vamos fazer o seguinte: quando a gente sanar esse problema, aí nós vamos fazer o outro. Sabe o que teria acontecido? Eles tinham dissipado seus bens, ali aquela geração cristianista tinha acabado por ali. E você ia ter um mundo hoje cheio de órfãos e viúvas sem solução para elas. E outras pessoas também, e escravos e tudo mais. Mas o que de fato o Senhor Deus nos instruiu a fazer foi de fazer prioridade da obra de Cristo. Sabe o que a obra de Cristo fez? Levou o Evangelho, pregou o Evangelho às nações, pregou o Evangelho dentro do Império Romano, mudou o caráter do Império Romano. Juliano, o apóstolo, é o nome de um dos imperadores romanos, depois que o cristianismo tinha se tornado uma religião legal no quarto século, foi um homem que detestava o cristianismo, foi criado no cristianismo, mas gostava do paganismo. Muito interessante ler sobre a história desse homem, porque esse homem, quando ele se tornou imperador, tentou perseguir e eliminar o cristianismo, e ele tentou fazer uma mudança no paganismo para fazer o paganismo voltar. E sabe qual que era uma das lições dele? Eu tenho isso tudo documentado em livros de história, é fascinante de ler, mas levaria páginas. Juliano tomou a postura seguinte, ele disse: olha, os cristãos fazem muita caridade, muita ajuda, eles ajudam de jeito direto. Nós temos que fazer com que o paganismo seja um pouco assim, sabe? Então ele começou assim, a introduzir isso do cristianismo no paganismo. E tentou assim falar: vamos lá, gente, os cristãos cuidam dos seus, vocês pagãos não cuidam de ninguém, nem dos seus. E ele então começa a batalhar por isso aí. É interessante que o paganismo, na época dele, começou então, por imposição imperial, fazer um pouco de caridade. O cristianismo fez o pessoal passar vergonha porque eles não faziam nada. E o que é curioso é que, se você estudar a história da humanidade, você vai ver que essa generosidade dos cristãos de ajudar pessoas não somente fez com que quem se tornasse cristão começasse a ajudar pessoas, como até quem é pagão de diversas modalidades, aqui no Brasil está cheio, ainda faz caridade também por causa do que os cristãos fazem para tentar copiar um pouco a bondade dos seus. De vez em quando você assiste um programa de televisão mostrando uma obra de caridade que os espíritas fazem. Os espíritas aprenderam isso onde? Com Jesus. Eles não seguem Jesus, mas aprenderam isso foi com Jesus. Agora pense um pouco, reverta o relógio, volte lá para trás e pensa: tá, eu tenho dois meios de ajudar o mundo. Eu posso ficar apagando incêndios com os recursos da igreja e largar a pregação do cristianismo de lado. Em uma geração a igreja não vai para frente mais e o mundo fica aí essa coisa toda, e o pessoal ia estar tudo aí torcendo em arenas para o cara matar. Ou você poderia ajudar alguns, mas não sobrecarregar a igreja, sustentar o ministério, propagar o evangelho para o mundo inteiro, tendo influência de revolucionar todo o rumo da cultura humana, que é o que é fato. Jesus escolheu esse caminho, Paulo incentivou esse caminho. Esse caminho, de fato, é o caminho que Deus quer que nós sigamos. Agora, o fim, irmãos, não é a caridade em si. O fim é a glória de Deus. O fim é a salvação das almas dos eleitos de Deus. Mas se o fim mais alto fosse a caridade e o socorro das pessoas necessitadas, e você quisesse só atingir isso aí, o melhor meio para você fazer isso no mundo seria ajudar a causa do evangelho, para que o evangelho fosse pregado. Faria mais diferença.